E aí, galera do sexto ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes. Vamos começar mais uma aula. Sou o professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. Então, a gente vai ver hoje situações em que se deve usar o hífen, né, com o hífen, e também sem o hífen, né, que são situações que causam bastante dúvidas. Mantém-se o hífen nas palavras com prefixos, quando o segundo elemento começa por H. Então vamos lá, nós temos uma palavra aí composta, podemos dizer, né? Ou seja, tem dois radicais aí, né? Que tem não é dois radicais, mas tem dois elementos, né? Porque o primeiro aí é um prefixo, né? E o segundo é um radical. Então, quando o radical começa com H, então significa que você tem que colocar o hífen nessas palavras. Então, anti-higiênico, co-herdeiro, pré-história, super-homem. Então, se a segunda palavra começa com H, então você coloca o hífen, tá bom? Não se usa, no entanto, o hífen em informações que contêm os prefixos des e in, nas quais o segundo elemento perde o H inicial, como desumano, desumidificar, inábil, humano e entre outros. Agora, mantém-se o hífen nas formações em que o prefixo termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento. Como assim, professor? Tipo, micro-ondas. Micro terminou com O, ondas começou com O. Então, nesse caso aí, mantém o hífen, tá bom? Auto-observação, semi-interno. Então, terminou e começou com a mesma letra, com a mesma vogal, então você separa com o hífen. Ainda mantém o hífen também em palavras formadas pelos prefixos ex, vice, pré e pós. Por exemplo, ex-campeão, vice-diretor, pré-escolar, pós-parto. Mantém-se o hífen em palavras formadas pelo prefixo circum, seguido de palavras iniciadas em vogal M ou N. Por exemplo, circunnavegação ou circunescolar. Mantém-se o hífen em palavras formadas pelos prefixos hiper, inter, super, quando combinados com elementos iniciados por R. Por exemplo, hiperrealista, interregional, superresistente. Mantém-se o hífen também em palavras compostas que designam espécies botânicas ou zoológicas, mesmo que contenham elementos de ligação, como por exemplo, amor perfeito, bico de papagaio, brinco de princesa, estrela do mar. Mantém-se o hífen também em palavras que designam nomes de países, regiões, né, que se iniciam por grão ou grã, por uma forma verbal, ou se também estiverem ligados por um artigo, como Grã-Bretanha, abre campo, albergaria a velha. São exemplos. Mantém-se o hífen em palavras formadas por justaposição sem elementos de ligação, quando o primeiro elemento for substantivo, adjetivo, verbo ou numeral, como guarda noturno, boa fé, abre latas, sexta-feira, né, os dias da semana também. Mantém-se o hífen nas palavras complexas com o advérbio bem. Bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado, bem-fazejo, bem-feito, benfeitor, bem-querança. Nesses casos aí já é com N, né, galera? Aí já por isso que não tem o hífen, né? A regra aqui que ele tá usando é para quando tem o M, ó, nas palavras compostas com o advérbio bem. Só que esse bem que eu tô falando é B-E-M, tá bom? Nas palavras complexas com o advérbio mal, mal com L, viu? Quando o elemento seguinte inicia com vogal ou H. Mal agradecido, mal entendido, mal educado, mal-humorado. São exemplos. Mantém-se o hífen também em palavras consagradas pelo uso, tipo cor-de-rosa, pé de meia, arco da velha, água de colônia. Retira-se o hífen, agora se liga, muda a chave, galera, mudem a chave. Agora é quando a gente não usa o hífen, quando o hífen deve ser retirado, tá bom?
palavras formadas por prefixos terminados em vogal, seguidos de palavras começadas por R ou S, duplicam-se em letras. Antirrevolucionário, contrassenha, psicossocial, minissaia, semirreta, ou seja, a palavra terminou com R e a outra começou com R também, dobra. Com S também, ó, você tem que duplicar, tá bom? Então se liga, ó. Eu tenho uma palavra que ela é formada por prefixo, certo? E o prefixo terminou com a vogal, como anti terminou com I, né? Contra terminou com A, né? Psico terminou com O, né? Mini terminou com I, né? Semi terminou com I, né? Ou seja, todas essas palavras, todos esses prefixos terminaram com vogal, não é isso? Beleza, todas elas terminaram com vogal. E ela, a segunda, né? Que no caso, o segundo radical, começa com a letra ou R ou S. Você tem que dobrar para ficar o som forte. Antirrevolucionário. Tem que colocar os dois R's para ficar o som forte e também os dois S's. Palavras formadas por prefixos terminados em vogal e o segundo elemento iniciado por consoante, diferentes de R ou S. Então, antipedagógico, autopeço, seminovo, ultraleve. Então, agora todas elas são palavras que não têm hífen. Preste atenção, agora nós estamos nas palavras que não têm o hífen, daqui para finalizar a aula. Retira-se o hífen em palavras formadas por prefixos terminados em vogal e acompanhado de palavra iniciada por vogal diferente, como autoescola, heteroavaliação, extraescolar, bioalimentação, ou seja, terminou com uma vogal e começou com outra vogal diferente. Então a gente diz que as vogais diferentes a gente junta, né? Como se fossem os opostos se atraem, né? E os iguais se repelem. Então você usa essa regrazinha, tá bom? Para o uso do hífen aqui com as vogais que vai funcionar, beleza? Vamos para o próximo. Emprega-se o hífen, aliás, retira-se o hífen, né? Desculpa, retira-se o hífen em palavras formadas pelos prefixos. Isso aqui é de boa. Hiper, inter, super, tá bom? Quando combinados com as letras e não iniciados por R, tá bom? Então, hipersensível, intercidades, supermercado. Se a segunda palavra não começar com R, então todas elas são sem o hífen. Não dá para confundir. Retira-se o hífen, também não deve usar o hífen em palavras formadas com o prefixo co, se o elemento seguinte não inicia por H. Cooperante, coapresentação, coprodutor. Retira-se o hífen nas palavras compostas em que, devido à composição, ao uso, perdeu-se a noção de. Então, paraquedas, manda-chuva. Então, são palavras, né, que com o passar do tempo, tá bom? Ela foi se modificando, né, até mesmo semanticamente, mudando seu sentido, tá bom? Que é o manda-chuva, né? Ela é uma palavra que com o passar do tempo ela perdeu sua significação, teve uma significação agora diferente, né? O manda-chuvas aí que ele tá falando é tipo o cara que é quem dá as ordens, podemos dizer assim, né? Beleza? Não tem nada a ver com a chuva que cai do céu, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Retira-se o hífen quando o verbo haver acompanhado da preposição de. Então, e de ou a de. Retira-se também o hífen na maior parte das palavras com locuções, como à vontade, cão de guarda, dia a dia, fim de semana, casa de banho, cor de laranja. Bom, a atividade que vai ficar para hoje não é no livro de português. A atividade hoje é no livro de gramática, aquela gramática vermelha da FTD, certa gramática nova edição, Pascoalin Spadotto, bom? Na página 482, em emprego do hífen, página 482, vocês vão fazer as questões 1, 2, perguntas mais respostas, porque só são 3 questões, certo? E vão fazer no caderno e enviar pelo Google Sala de Aula, né, sobre emprego do hífen, tá bom? Então é na gramática nova, viu, galera? Aquela gramática vermelha.
Bom, então assim a gente chega ao final do conteúdo, certo? Importante também que vocês leiam o conteúdo de emprego do hífen na gramática também, para reforçar. E também, se possível, assistir algum videoaula no YouTube, certo? Que também tem bastante conteúdo sobre emprego do hífen lá. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai encerrando aqui a nossa aula, tá bom? A gente ainda tem um tempo, certo? Para poder fazer o exercício. Então, usem o tempo restante dessa aula para vocês realizarem a atividade, tá bom? Usem o tempo restante da aula para copiar essas 3 questões e para responder no caderno de vocês, tá bom? Para a gente poder complementar o tempo da aula. Então, vamos lá, mãos à obra. E qualquer dúvida que tenha ficado, você pode voltar ao vídeo e assistir novamente. Então é isso aí, galera. Valeu, até a próxima aula e tchau, tchau.